A gente continua agora a nossa viagem, pelo ciclo do ouro. Na segunda reportagem da série especial em alta definição, os nossos repórteres contam que a corrida pelo metal precioso exigiu pulso firme ali da coroa portuguesa, sabe, Josina? Já naquela época, porque a metrópole se organizou, para frear os exploradores que sonegavam impostos. Mas se deparou com a criatividade de quem, naquela época, já inventava de tudo para burlar o fisco. Imagine Vila Rica com mais gente que algumas cidades da Europa, dos Estados Unidos. Era o ouro, atraindo moradores, lotando as senzalas da antiga Ouro Preto. Paris, talvez nesta mesma época, tivesse um número parecido, 80, 60, 70 mil habitantes. Tinha mais habitantes do que Nova York. Era uma cidade famosa no mundo inteiro. Era muita gente e pouca estrutura. Há várias notícias na primeira metade do século XVIII de crises de abastecimento que geravam grandes ciclos de fome, as pessoas não tinham o que comer. A missão de trazer alimentos era dos tropeiros. Era uma vida para homens corajosos e resistentes. Os tropeiros ficavam longos períodos nas estradas, muitas vezes desbravando caminhos nunca antes percorridos. Mas sempre encontravam um apoio ao longo das viagens. Os que vinham, por exemplo, do sertão de Minas e também lá do interior da Bahia trazendo gado, contam os historiadores, ficavam sempre hospedados, acredite, aqui na igrejinha de Soledad, em Sabará. O professor mostra como os tropeiros deveriam se sentir bem em um lugar lindo, tão especial assim. Tinha 3 quartos aqui. E aqui, por exemplo, é o último onde dá o banheiro. Mas eles acabavam assistindo a missa também, Eles acabavam assistindo a missa, vinham rezar também, porque era a função deles parar para rezar e para descansar. Não havia praticamente alimentação, vinha tudo de fora. E eles então voltavam com ouro. Uma galinha, por exemplo, custava uma fortuna. Um frango que no Rio custasse, por exemplo, R$700, aqui ele passava a custar R$1.000, R$1.200, R$3.000. O comércio de alimentos era muito disputado e, claro, o do ouro também. Uma das batalhas mais sangrentas foi a Guerra dos Emboabas, uma disputa entre portugueses e paulistas pelas áreas de exploração do metal precioso. Foi o conflito que mais impactou a história das Minas Gerais em termos de mortes, em termos de enfrentamentos. Ele se estende ao longo de quase uma década. E no final, a coroa foi a grande vencedora. E a coroa falou, se o conflito é esse, então eu me coloco lá dentro e a partir de agora eu sou a autoridade. Um governador foi nomeado, Antônio de Albuquerque. O arraial do Ribeirão do Carmo, que vira vila, assume um importante papel. Mariana foi o primeiro arraial, primeira vila, primeira cidade e primeiro bispado de Minas Gerais. O nome Mariana, que só é definido em 1745, foi uma homenagem à dona Maria Ana, mulher do príncipe Dom João V. O quadro está na Câmara Municipal, que também foi a primeira Câmara de Minas. A Câmara era o espaço que era ocupado pelos chamados de homens bons. Eles criavam as leis, executavam as leis e também faziam os julgamentos das pessoas que cometiam qualquer tipo de crime que lesavam a coroa portuguesa. O castigo era no meio da praça. Sendo livre, escravo, preto ou branco, cometer um crime contra a ordem pública, um crime de lesa majestade, a pessoa estava sujeita ao castigo no pelourinho. Foram anos de fartura e a coroa apertou o cerco, queria arrecadar mais. A metrópole, então, se organizava nos 4 cantos de Minas. Era neste lugar estratégico, às margens do rio Tripuí e bem na entrada da antiga Vila Rica, que viveu João Rodrigues de Macedo. Um português que tinha a missão de arrecadar impostos aqui e enviar tudo para a coroa. Hoje só restaram ruínas, mas elas nos mostram bem como era imponente a moradia do contratador. Seriam criadas ainda as casas de intendência, como esta, que hoje abriga o Museu de Sabará, para controlar duramente a circulação do ouro na colônia. E aqui já era registrado a quantidade de ouro trazido e retirada a parte destinada ao rei.
O ouro era colocado em recipientes como este aqui, de cerâmica refratária, são chamados cadins. Depois era virado, esse ouro líquido era virado em formas como esta aqui, chamada de rilheira. Essa forma fazia, então, a barrinha de ouro, ou o lingote de ouro. Para comprar escravos, produtos no comércio, era preciso usar barras de ouro com um selo da coroa. É que esta era a prova de que aquele ouro era de fato legalizado, ou seja, 1/5 dele já havia sido recolhido para Portugal. E eram prensas como esta aqui que faziam as marcas nas barrinhas. Só que estes detalhes exigiam criatividade da coroa portuguesa. Anualmente, a coroa mudava o desenho desse selo. Desde aqueles tempos, os homens já buscavam uma forma de burlar o imposto que era cobrado pela coroa. E copiavam o selo da coroa portuguesa nessas barrinhas. Há uma grande curiosidade sobre esta antiga casa de intendência. Historiadores contam que ela seria a única no Brasil com esta estrutura. No primeiro andar, funcionava o controle da produção do ouro. No segundo, uma moradia. O intendente português e sua família viviam aqui. O museu mostra o estilo glamuroso da época. Mesas para banquetes, quartos, gabinete do intendente. Mas alguns móveis tinham outras funções. Um segredo. Ela se levantava para que fosse guardado aqui algum objeto de valor ou algo que se quisesse esconder na época. Vem daí aquela expressão escondendo ouro, você está escondendo ouro. Amanhã você vai ver as revoltas que a cobrança severa de impostos gerou. A personagem da Inconfidência que até hoje anda pelas ruas de Ouro Preto. Vira-saia, o ladrão que se especializou em roubar o quinto do ouro. Antônio Francisco Alves, um homem rico, bem relacionado na cidade. História ou lenda?